Olá, amigos. Espero encontrá-los bem, com saúde e com muita paz no coração. Hoje nós vamos ver uma mensagem aqui do livro psicografado pelo Chico, Passos da Vida, e ditado pelo espírito Albino Teixeira. O que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Eu vou convidá-los a refletir. Estou num processo de fim de gripe e a minha alergia é sempre presente, né? A refletir sobre as palavras de Albino Teixeira, se não são verdadeiras. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, que desenvolvemos e que sustentamos contra nós. É admirável ver a capacidade desses espíritos de resumirem numa página de um livro tantos ensinamentos tão verdadeiros, importantes e necessários para a nossa vida. Olha aqui, nem todos precisam ser comentados, porque é uma mensagem muito simples. Mas olha, não são todas verdadeiras? Nós não sofremos pela dificuldade, mas nos falta bom ânimo para superá-las. Nos falta motivação, coragem para prosseguir e buscar a solução. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Nós temos mais medo de pensar
no que vamos sofrer do que na provação em si. Um dia eu ouvi do Divaldo o seguinte, perguntaram para ele, você tem medo da morte? E ele disse, da morte não, eu tenho medo do sofrimento. E quem é que não tem medo do sofrimento? Ele disse que tem medo da dependência. E quem é que não tem medo da dependência? A gente que está acostumado a fazer tudo, resolver tudo, trabalhar, solucionar problemas com a nossa independência física, emocional, mental. Às vezes acontece alguma coisa e a gente fica dependente. E ele fala que é disso que ele tem medo. E acredito que todos nós tenhamos medo exatamente disso. Não é a doença que nos assusta, é o pavor de recebê-la. Então, tudo que antecede nos assusta mais. É a expectativa. A gente sofre com a expectativa. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Essa é bem triste, né? A gente não sofre só por ter um parente infeliz. A gente sofre pela mágoa de tê-lo na equipe familiar. E esse parente infeliz aqui, a gente pode entender da forma como a gente puder entender, né? Pode ser um parente infeliz pela infelicidade e pode ser um parente infeliz porque é uma pessoa complicada, difícil, que nos dá muitas preocupações. Então, a nossa mágoa de tê-lo, mas por que veio nascer na nossa família, não é? Nosso medo não é do fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros, porque fracassar, todos nós podemos fracassar, mas não é fácil reconhecer que fracassamos por nossa própria incompetência, por nossa falta de cuidado, de atenção no que estávamos fazendo, como estávamos conduzindo. Não é a ingratidão que nos faz sofrer, é a incapacidade de amar sem egoísmo. A gente ama sempre esperando o amor em troca, e quando ele não vem, a gente sofre, a gente acha que foi ingratidão. Não é a própria pequenez que nos faz sofrer, é a revolta contra a superioridade dos outros. O que nos machuca não é porque nos sentimos pequenos, é porque não aceitamos o outro grande. Isso é orgulho. Ah, orgulho! Como ele nos dá trabalho, como ele nos derruba na existência. Orgulho e egoísmo. Allan Kardec pergunta aos espíritos quais são as chagas da humanidade, as maiores chagas. Ele fala, orgulho e egoísmo. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Quando a gente se sente ofendido, magoado, é porque a gente permitiu, né? Na verdade, a gente só sente aquilo que a gente permite sentir. E se alguém falou alguma coisa, nos injuriou, a gente sofre, mas sofre porque a gente está com orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a tentação que nos faz sofrer,
é a vontade de ir lá e realizar. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. E quem aqui de nós pode negar isso? Quem é que gosta de ver as rugas aparecendo? Quem é que gosta de ver a lei da gravidade aí acontecendo ao vivo na nossa vida? Então, como ele termina, né? Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Em tudo isso está o nosso orgulho. Fiquem com o meu beijo, o meu abraço e meu desejo sincero de muita paz.